Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com mais um super vídeo para você. Esse vídeo é um dos vídeos mais pedidos dos últimos dias no nosso canal. E foi quando a gente começou a homenagear os grandes radialistas do nosso Brasil, que infelizmente já faleceram. E nós já fizemos 3 de locutores de rádio. E fizemos o primeiro, que foi um grande sucesso também, locutores e narradores esportivos, que já faleceram. E agora estamos chegando com o segundo, que foi bastante pedido. Eu quero mais uma vez agradecer a todos vocês que deixaram seus comentários, relembrando os grandes nomes da locução esportiva do Brasil. Sem vocês seria impossível a gente lembrar de todos eles. Sempre colocaram, você esqueceu de fulano. Não é questão de esquecer, é a questão do espaço. E a gente escolhe 15 nomes, tá bom? A gente vai fazendo por vez. Vai ter que ter um terceiro, até provavelmente um quarto, né? Dependendo das suas dicas. Já tem muita gente que já pediu outros nomes de outras regiões do Brasil também. Então a gente vai fazendo, tem um pouquinho de paciência que a gente vai fazendo. E nesse vídeo vamos fazer uma homenagem especial a um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos. E ainda conosco, infelizmente não está mais em atividade, mas deixou seu nome marcado como um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos. O nosso querido Osmar Santos, no finalzinho do vídeo. Aguarde. Vamos começar com um dos mais pedidos, que foi o do Alcei Bueno de Camargo. Grande locutor esportivo, muito conhecido no meio do esporte. Ele foi pedido aqui, quero mandar um abraço pro Samuel Alencar, o Max Peterson, o Delano Jorge, o Luiz Rofila, também pediu. Flávio Vasconcelos também, obrigado. Pediu também o Marcelo Borges, o Richard Reginaldo, muito obrigado pelo carinho. Ele nasceu em Itápolis, no estado de São Paulo, em 18 de março de 1930 e faleceu no Rio de Janeiro em 29 de agosto de 2009. Ele foi um grande locutor esportivo e também radialista. Ele ganhou notoriedade em grandes emissoras do Rio de Janeiro, como Rádio Globo, Tupi, Nacional, Continental, Tamoio e Guanabara. Por último, ele estava na Super Rádio Tupi, onde também acumulou o cargo de diretor do Departamento de Esportes. Ultimamente, ele não narrava mais, apenas participava do programa Bola em Jogo, aos domingos com a apresentação do Luiz Ribeiro. Ele que era torcedor, confesso, do América do Rio de Janeiro. Ele faleceu na madrugada do dia 29 de agosto de 2009, aos 79 anos de idade, vítima de um infarto fulminante, no bairro carioca de Laranjeiras. E a gente vai tentar colocar sempre um trechinho das narrações desses grandes locutores esportivos, grandes narradores, tá bom? Obrigado a você que está pedindo. E vai o Zico para bater, tomou distância, correu, Rondinelli tentou, atenção, Rondinelli, gol! Do nosso canal Eudes Alves, o seu canal de homenagem. E você que assistiu o último vídeo do último sábado, o seu comentário, a sua cidade, no finalzinho do vídeo tem alô pra você. Vamos agora falar de Luiz Mendes. Luiz Pineda Mendes. Ele nasceu em Palmeira das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, em 9 de junho de 1924 e faleceu no Rio de Janeiro em 27 de outubro de 2011. Foi um grande comentarista esportivo também. Era o comentarista da Palavra Fácil. Começou a trabalhar na Rádio Globo nos anos 50. Posteriormente foi comentarista da Rádio Globo AM. Integrou a equipe de esportes da Super Rádio Tupi. Retornou à Rádio Globo, em 1999. Foi casado também com a querida radialista Deise Lucide. Nós homenageamos no último vídeo, de locutores. Era pai do cantor Júnior Mendes. Luiz Mendes foi um dos criadores do debate esportivo chamado Mesa Redonda na TV brasileira. Ele faleceu no dia 27 de outubro de 2011 aos 87 anos de idade, após complicações decorrentes de uma leucemia linfócitica crônica. Foi sepultado no cemitério São João Batista, ao lado do seu colega de jornalismo Armando Nogueira, que ele também foi um cronista esportivo. Pediu Luiz Mendes foi o Lucídio de Carvalho, o Johnny, o Paulo Adriano e o Brisson Lopes. Obrigado pelo carinho. Eu vou pedir para menos um pouco aí, menos, hein? Você me fez um elogio tão grande que eu acabo estourando aqui. Mas estou à tua disposição, pode me perguntar. Claro. Em toda a sua carreira profissional, qual foi a sua maior alegria e sua maior frustração? Bem, a minha maior frustração foi precisamente quando o Brasil perdeu a Copa de 50 em casa, para o Uruguai. E a maior alegria foi quando o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa do Mundo em 1958, 8 anos depois. O Brasil ganhou essa Copa
E eu diria que, para mim, foi como se tivesse tirado de dentro do coração uma pedra que pesava dentro dele. Vamos agora falar do Celso Garcia. E eu fiquei muito feliz porque quem pediu para que eu fizesse a homenagem foi seu filho, César Garcia Filho. Um abraço, viu? Muito carinhoso, respeitoso para o seu pai, que também foi um dos grandes nomes do nosso esporte, né? Ele que foi um locutor esportivo bastante conhecido como o Garoto do Placar. Ele nasceu em Lorena, São Paulo, em 1929. Ele faleceu no dia 23 de novembro de 2008. O Garoto do Placar, como era conhecido, integrou na década de 50 a equipe de rádio e jornalismo da Rádio Continental, onde passou para o departamento de esportes, né, comandado pela lenda Valdir Amaral, que está no primeiro vídeo, tá bom? Se você não assistiu ainda, assista. Depois que o Valdir Amaral se transferiu para a Rádio Globo, o Celso o acompanhou, né? Na Rádio Globo, Celso foi narrador e posteriormente comentarista. Também trabalhou na Rádio Tupi. Foi realmente uma lenda. Era um torcedor assumido do Flamengo. Ele também participou do filme Zico, né? Onde fala um pouco da vida desse grande craque, no ano de 2003. Tinha vários bordões, ficaram marcados na sua voz. Não adianta chorar. Aí ele dizia fulano, né? O nome do jogador. A nega tá lá dentro. E atenção, Garoto do Placar do Maracanã. Celso veio a falecer aos 82 anos de idade, na manhã do dia 23 de novembro de 2008, devido a complicações cardíacas. Ele havia passado mal quando assistia a partida entre seu Flamengo e o Palmeiras, 7 dias antes. Levado para o hospital, após uma semana, o coração não resistiu. Uma grande lenda da narração esportiva. Celso Garcia, o nosso respeito e um abraço especial ao seu filho, Celso Garcia Filho. Carpegiani na ponta para o Zi, lá vai descendo o Zi, Zico pediu bola, cruzamento é feito, saiu o arqueiro de Munhacaço, soltou, volta para o Luiz Paulo, tirou o Zico de cabeça, gol! Do Luiz Paulo, quando eram decorridos 3 minutos de etapa complementar. Jogo 12 passou a dar a coluna número 1. Não adianta chorar, Hélio. A nega tá lá dentro. Atenção, Garoto do Placar do Maracanã, coloque 1 para o Flamengo, 5, camisa número 10. Vamos agora falar do grande locutor que foi o João Saldanha, João Alves Jobim Saldanha. Ele nasceu em Alegrete, no estado do Rio de Janeiro, em 3 de julho de 1917 e faleceu em Roma, na Itália, em 12 de julho de 1990. Ele foi, além de um grande comentarista esportivo, ele também foi técnico de futebol, inclusive chegou a ser técnico da seleção brasileira. Ele foi apelidado pelo grande jornalista Nelson Rodrigues como João Sem Medo. Ele atuou profissionalmente alguns anos pelo Botafogo, mas abandonou a carreira e graduou-se em jornalismo, tendo se destacado na crônica esportiva brasileira. Como técnico de futebol, levou o Botafogo ao título carioca de 1997 e a seleção brasileira a se classificar para a Copa do Mundo de 1970. Ele foi afastado do comando da seleção meses antes do início da competição. É uma história até hoje, né, segundo a Wikipédia, mal esclarecida o afastamento dele. João Saldanha, bastante debilitado, mas mesmo assim foi fazer seu último trabalho jornalístico, foi a cobertura da Copa do Mundo de 1990 para a TV Manchete. Saldanha faleceu em Roma no dia 12 de julho de 1990. Ele tinha 73 anos de idade. Grande João Saldanha. Quem pediu foi o Wallace Senna, o Aldir Salvador, o Lucídio Carvalho e o Flávio Vasconcelos. Muito obrigado a vocês pelo carinho dos pedidos. Como é agora, eu não sei, campeão moral? Trouxe campeão moral, já tô cheio. De qualquer forma, eu espero que o futebol brasileiro tenha dado uma demonstração a seu público de que é um futebol de primeira qualidade. Faltou comando e faltou modéstia. Vamos agora falar do Vibaldo Alves. Deixa eu ver aqui que são várias pessoas que pediram. Deixa eu ver aqui na lista. Pediu foi o G. Silva, Jesus Alcir, obrigado, carinho.
a Irene Mendes, o Mavinho Alexandro, Robert Loriba e o Geraldo Leôncio, também além do Marcelo Galo, que também pediu Fernando Sasso, que nós vamos falar na sequência. Ele era um narrador que comandava a audiência do Rádio Esportivo Mineiro. Ribaldo Alves era torcedor do Clube Atlético Mineiro. Ele foi contratado pela Rádio Capital de Belo Horizonte. Ribaldo Alves Ferreira foi um dos locutores mais admirados do Rádio Esportivo Mineiro por sua emoção e por retratar de forma inconfundível os grandes momentos do futebol mineiro. Ribaldo trabalhou em Goiânia quando foi para Belo Horizonte pela Rádio Guarani, juntamente com J. Júnior, outro narrador goiano. Ribaldo trabalhou na Rádio Itatiaia durante quase 15 anos. Transferiu-se para a Rádio Capital e passou ainda pela Rádio Inconfidência. Ele faleceu em 1994. Aos 54 anos de idade. Vamos ver aí um trechinho da sua voz. Eu e o Cafunga trabalhamos juntos muitos anos. E quando eu dizia Cafunga, ele entrava, não tem coré-coré, ou barra limpa. E de vez em quando eu achava pitoresco uma jogada, como um bandeirinha que estava trabalhando no jogo, Cruzeiro e o próprio River Plate que vão jogar aí. Vamos agora falar do grande Fernando Sasso, atendendo o pedido da Onesina Vieira, Paulo Silva também. Olha, vai deixando aí seus nomes aí, que eu sei que tem muita gente ainda pra gente fazer. Vamos fazer mais uns 2 ou 3 ainda. Muita gente ainda pra ser homenageada do vídeo de locutores esportivos. Grandes nomes ainda faltam. O Marcelo Galo, obrigado também sempre pelo pedido, sempre acompanhando o nosso trabalho. Fernando Campos Sasso, nasceu em Barbacena, no estado de Minas Gerais, em 7 de maio de 1936 e faleceu em Belo Horizonte em 6 de maio de 2005. Ele foi um grande narrador esportivo. Ele é o autor de um dos mais famosos jargões do futebol mineiro, onde ficou conhecido em todo o Brasil, tá no filó, e traduzia a emoção de ver a bola se aconchegar na rede. Na sua carreira, ele não se limitava apenas a um jargão. Foi conhecido como o mais mineiro de todos os comentaristas esportivos. Seu estilo de narrar era marcado pela precisão, serenidade e discrição, claro, sem deixar de lado a emoção. Ele começou lendo anúncios do programa da Rádio Itatiaia. Voltou para o rádio em 1960, quando foi trabalhar na Rádio Minas. Em 62, retornou à Rádio Itatiaia, já como comentarista. Transferiu-se para a Rádio Itacolomi e trabalhou até 1977, como narrador e apresentador de programas de auditório, como Papo de Bola, Bola na Área, Show Sasso, Mineiros Frente a Frente. Logo depois do fim da emissora afiliada à TV Tupi, se transferiu para a Rede Globo, onde ficou nos anos 80 e 90. E ele comandou, o Globo Esporte local. Fernando Sasso faleceu em Belo Horizonte aos 68 anos de idade, no dia 6 de maio de 2005, por falência múltipla dos órgãos. Ele lutava contra um câncer na coluna. Grande narrador esportivo, Fernando Sasso. 17 minutos e 30 do segundo. 0-0, Vander Luiz. Marquinho. Levantou, buscou o segundo poste. Passou em branco, gol! Tá no fila! Renato! 17 minutos e 50. Vamos agora falar de Genuário de Oliveira, atendendo pedidos do Anderson Prata, o Adão Nascimento também, o Reginaldo Pegado, o Anjo Druns também, obrigado pelo carinho, entre outros. Genuário de Oliveira, ele que nasceu em Alegrete, no estado do Rio, em 12 de fevereiro de 1940 e faleceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 31 de maio de 2021. Foi locutor esportivo e ficou famoso por conta de vários bordões usados em suas narrações. Ele começou na Rádio Farroupilha, de Porto Alegre, Rádio Cultura de Bagé, e no Rio de Janeiro atuou na Rádio Mauá, AM Rádio Nacional, ainda da TVE Rio, TV Bandeirantes. Aposentou-se em 1998, quando começou a sofrer de diabetes e ficou cego de um olho. Ainda participou da Rede Manchete. Após a aposentadoria, ele viveu em Goiânia. Nos últimos tempos, ele vivia em Natal, no Rio Grande do Norte, participando de um projeto que transmitia jogos de TV pela internet. Entre seus bordões, é gol, o momento mágico do futebol, entre tantos outros. Ele faleceu em 2021, aos 81 anos de idade, acometido por uma parada cardíaca. 11 dias antes, ele havia sido internado para tratar de uma pneumonia. Grande Genuário de Oliveira. Daí o que você queria. Bola rolando no Maracanã, começa a decisão do Campeonato Carioca.
muito cruel o Romário. Que sabe que é disso? É disso do povo. Sávio, o Diabo Louro, camisa 11 do Flamengo. Sávio, o anjo louro da Gávea. Sérgio bateu e o gol! Superézio! Super-herói é pra isso! Vamos agora falar do Pedro Carneiro, outro grande jornalista esportivo, né? Outro grande locutor esportivo, a voz da Rádio Guaíba. Nós fizemos uma belíssima homenagem também a um dos grandes locutores, que foi uma das vozes mais bonitas do Rio Grande do Sul. Foi o Milton Ferretti Jung, que foi a voz da Rádio Guaíba por muitos anos. Pedro Carneiro Pereira nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 11 de março de 1938 e faleceu em Viamão, no Rio Grande do Sul, no dia 21 de outubro de 1973. Ele foi radialista, piloto de automóveis brasileiro. Ele foi locutor oficial dos esportes da Rádio Guaíba. Ele começou como radialista na Rádio Clube Metrópole e em 1961 entrou para a Rádio Guaíba, vindo da Rádio Difusora, e virou o locutor principal do esporte da Rádio Guaíba. Em 1973, na quarta etapa do Campeonato Gaúcho de Turismo, no Autódromo Tarumã, Pedro, infelizmente, chocou-se com outro competidor ao tentar ultrapassá-lo. Os dois acabaram perdendo o controle. Infelizmente, os dois faleceram. Ele tinha apenas 35 anos de idade. Gerou uma comoção ao povo gaúcho. Infelizmente, uma grande perda. Quem pediu foi o José Maria Ribeiro, né, o Joel Noel da Silva, o Luiz Xavier também, o Robson Silva. Obrigado pelo carinho de vocês. O Valdomiro correu, chegou na linha de fundo, tentou cruzar, cruzou, entrou com o Valdomiro, cabeceou. Jogada de Valdomiro na linha de fundo, levantou para a boca do gol, entrou Claudioniro, deslocando completamente o goleiro Sérgio, exatamente a 37 minutos e meio de jogo, levanta a torcida gaúcha. Vamos agora falar um dos que foi bastante pedido para que a gente fizesse homenagem para o Sérgio Noronha, ele que foi um grande jornalista esportivo, comentarista, infelizmente faleceu esquecido, né? Infelizmente é muito triste o que fazem com os nossos grandes nomes, que não tem o mesmo respeito. Eu creio que com a idade vem ainda mais a experiência. As TVs, as emissoras de rádio, você ainda tem uma vida mais longa no rádio que na TV. Na TV realmente é muito cruel para quem envelhece, é deixado de lado, mesmo com a sua importância, com a sua experiência. Eu fico triste com isso que acontece. Pediram Sérgio Noronha, o Brissan Lopes, a Luzia de Carvalho, o Pablo Dias, obrigado, o Robertson Silva também, o Luiz Xavier, obrigado pelo pedido. Sérgio Barros de Noronha, ele nasceu no Rio de Janeiro em 28 de dezembro de 1932 e faleceu no Rio de Janeiro em 24 de janeiro de 2020. Ele era um veterano radialista, repórter, tendo participado de coberturas de Copa do Mundo, né? Ao lado do Galvão Bueno, Seu Nonô, como também era conhecido. Ele foi redator, editor de esportes, secretário de redação, vascaíno também como eu. Ele participou de vários jornais, como o Jornal do Brasil, Globo, Tupi. Na TV, fez participações na TVS, Tupi, TV Rio, TVE, TV Globo, Canal Sport TV. Foi ainda integrante do programa Mesa Redonda. Em 2009, ele foi para a TV Bandeirantes, após ter sido demitido da Globo, onde trabalhou cerca de 40 anos. Ele também participou da Manhã da Globo, na Rádio Globo, como comentarista, canal Pay-Per-View, Premier FC. Sérgio Noronha tinha mal de Alzheimer desde 2015. Em novembro de 2018, vivia do Retiro dos Artistas, quando faleceu no dia 24 de janeiro de 2020, aos 87 anos de idade, após sofrer uma parada cardíaca. Uma pena, ele está fora do ar. Olha, o Deco também jogou bem, não foi de correr muito, mas apareceu de maneira importante, organizando o time do Fluminense. Acho que isso que é muito importante também. Repito, Fred, Deco, nem o Diguinho, Sobis, eles foram figuras importantes no jogo. E vamos agora falar do grande Ivan Lima,
Atendendo o pedido aqui do Edson Alves, também do Gesso Manuel, João Carlos Melo, muito obrigado pelo carinho. Ivan da Conceição, adotou o nome artístico de Ivan Lima. Ele nasceu na cidade de Conceição de Almeida, na Bahia, em 4 de fevereiro de 1934. Chegou a ser goleiro do Juvenil Galícia, no seu estado natal, antes de ser locutor esportivo. No rádio começou na Excelsior, de Salvador, na Bahia. Chegou em Recife em 1953 para trabalhar na rádio Tamandaré. Em seguida esteve nas rádios Nordeste, Natal, no Rio Grande do Norte, Ultrapuru, Assunção, Dragão do Mar, em Fortaleza, Ceará. Ivan Lima tornou-se superintendente da Rádio Clube de Pernambuco, de 1974 até 1978. Depois, superintendente da Rádio TV Jornal do Comércio. Ivan Lima faleceu em Recife, estado de Pernambuco, em 14 de agosto de 1994, aos 60 anos de idade. Grande Ivan Lima, uma lenda da narração esportiva no Nordeste. Vamos lá, a torcida pernambucana. A bola está pela direita, recolhe Jorge Mendonça. Força passagem de bola, tentou a evolução, recua, abre para Cordeiro recebe na direita. Dá um bola pela esquerda para Seguleg, subiu o gringo, recolhe a bola pela coxa, peluda no tapete verde, carrega para a boca do gol. Lançou, entra Jorge, de cabeça. Gol! Jorge Mendonça. Vamos agora falar do grande Clóvis Filho, também faleceu jovem, atendendo o pedido do Cláudio Loureiro. Ele, que nasceu em Vitória do Espírito Santo, foi narrador esportivo da extinta Rádio Continental do Rio. Clóvis participou também do programa Prova dos 9, da emissora Continental, e nos anos 50 e 60 foi referência na cobertura ao vivo de competições esportivas, fatos jornalísticos do Rio de Janeiro. Ele faleceu prematuramente aos 41 anos de idade, no dia 12 de junho de 1971, no Rio, vitimado pelo câncer. Grande locutor esportivo. Vamos agora falar do grande locutor esportivo piauiense, Salomão Viegas. Ao falar do Salomão Viegas, eu lembro bastante do meu pai, Cedes Alves, que também era radialista, ao qual eu fiz uma homenagem no primeiro vídeo de locutores que já faleceram. E meu pai gostava muito de esporte. E nas rádios onde ele foi diretor, ele sempre gostava de fazer as coberturas, do esporte, e entre elas ele sempre chamava o Salomão Viegas, fazia a narração, que é um grande realmente narrador, e meu pai fazia os comentários esportivos dos jogos. Infelizmente, Salomão Viegas faleceu, um dos maiores locutores esportivos da história do Piauí. Ele foi integrante por mais de 20 anos da equipe de esportes comandada por Dídimo de Castro e Carlos Said na rádio Cidade Verde. Salomão participou pelas rádios clube, onde meu pai também foi diretor, foi onde eles se conheceram, passou pela difusora, pela Poti, pioneira, e nos últimos anos fazia parte da Rádio Cidade Verde. Ele foi apelidado como o narrador do Apanha, que era uma referência ao famoso bordão citado por ele após os gols. Apanha, deixa de conversa, coloque no centro, o time está com pressa. Colecionou várias transmissões de jogos nacionais, inclusive da seleção brasileira. Eu quero mandar um abraço aqui aos filhos do Salomão, o Marcelo e Eduardo, o meu respeito, o meu carinho. Gostei muito de relembrar e poder fazer essa homenagem para ele. Ele faleceu no dia 14 de outubro de 2020, aos 76 anos de idade. Ele passou mal em casa e sofreu um infarto por volta das 9h30 da manhã. Ele foi sepultado no cemitério do bairro Buenos Aires, zona norte da capital Teresina. Os maiores locutores esportivos de todos os tempos do estado do Piauí. Meu abraço, toda a família e o respeito. Apanha e deixe de conversa, coloque a bola no centro, Parnaíba está com pressa. Na marca, exatamente 16 minutos de futebol no primeiro tempo. Agora, Parnaíba 0, Piauí 1, golaço do zagueiro índio. Vamos agora falar de Jairo Anatólio. Ele, que nasceu em 23 de março de 1928 em Belo Horizonte. Ele foi um dos maiores locutores esportivos da história de Minas Gerais. Realmente foi uma lenda da narração esportiva no estado de Minas Gerais. Ele também foi conselheiro do Clube Atlético Mineiro desde a década de 60. Infelizmente, ele veio a falecer no dia 25 de março de 2009, em Belo Horizonte, vítima de um enfisema pulmonar. Ele foi cremado no cemitério Parque Renascer, em Contagem, Minas Gerais. Ele tinha 81 anos, foi por muitos anos da Rádio Inconfidência, grande locutor. Eu sempre fui para um estádio de futebol com alegria, né? Aquilo eu ia me divertir trabalhando. E, inegavelmente, o narrador
a profissão mais difícil do rádio. Vamos agora falar do Danilo Bahia. Pelo nome você pensa que ele era baiano, mas não, ele era mineiro. Natural de Bambuí, no interior do estado de Minas, ele começou a trabalhar na rádio Itatiaia, em Belo Horizonte, na metade da década de 70. Em 1977 se transferiu para a Rádio Tupi, onde ficou por poucos meses, sendo imediatamente contratado pela Rádio Globo. Em outubro de 1986 voltou para a Rádio Tupi. Além de repórter na cobertura de grandes clubes cariocas, Danilo Bahia foi apresentador do programa Giro Esportivo, no início de 92. Faleceu com apenas 43 anos de idade, em 30 de junho de 1996. Na época, ele trabalhava no departamento de esportes da Rádio Tupi, do Rio de Janeiro. Grande locutor esportivo. Foi um pedido do João Erguei. Obrigado pelo carinho. Sem dúvida nenhuma, Zé Carlos, e olha que a gente esperava um jogo nervoso e isso aconteceu. Afinal de contas, todos sabem que uma partida decisiva envolve emoção do jogador. O jogador, quando chega em campo, quer se desdobrar. E por isso mesmo ele pode até falhar, como aconteceram alguns lances de falta de domínio de bola. Isso é normal numa partida decisiva. Mas a gente tem de destacar que o empenho foi total por parte dos jogadores e que, olha, que momentos de emoção nós tivemos de ambos os lados. Vamos agora falar do Rodrigo Rodrigues. Também faleceu muito jovem, atendendo o pedido do Anjo Drums. Ele que foi grande locutor esportivo de programas do rádio e TV. Rodrigo Rodrigues foi um dos grandes nomes da TV brasileira no esporte. Nas últimas décadas, iniciou sua carreira em 1995 na Rede Vida. Passou pela TV Cultura, teve uma passagem como repórter do SBT, mudou-se para a TV Bandeirantes e em seguida retornou para a TV Cultura. Em 2011, Rodrigo ingressou na área de onde não sairia mais, o esporte. Assumiu a função de apresentador do bate-bola da SPN Brasil. Ganhou espaço e admiração. Passou pela TV Gazeta, pelo Esporte Interativo, a Rádio Globo, antes de ser contratado pela Globo no início de 2019. Com a carreira consolidada, chegou à equipe de esportes da Globo como reforço de peso. Começou em aparições diferentes no programa Sport TV e apresentou, em algumas oportunidades, o Globo Esporte de São Paulo. Infelizmente, ele faleceu aos 45 anos de idade, vitimado pela trombose venosa cerebral decorrente da Covid-19, em 28 de julho de 2020. Ele estava internado por complicações na unidade de terapia intensiva do Hospital Unimed do Rio de Janeiro. Infelizmente, faleceu muito jovem, aos 45 anos de idade. Tome lançamento para a velocidade do Soteldo. Botou no chão, tem Uribe pedindo. Uribe não chega. Primeiro na bola o Adriano. Que momento do Uribe, né, rapaz? O gol vai ficar limpinho para ele, é só empurrar. E me pediram bastante para que eu fizesse uma homenagem em vida para um dos maiores locutores esportivos de todos os tempos, que foi o Osmar Santos, a pedido também do canal Osmar Santos Gols Fantásticos. Obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Fabrício Lousada, Onesina Vieira, Aldir Salvador, Lucídio Carvalho, AG Silva, muito obrigado a vocês pelo carinho. E vamos prestar essa homenagem ao grande Osmar Santos, a lenda viva da locução esportiva, ao nosso carinho, o nosso respeito. Gente, uma lenda viva. Vamos agora falar do grande Osmar Santos, Osmar Aparecido dos Santos. Nasceu em Oswaldo Cruz, no interior de São Paulo, em 28 de julho de 1949. Ele é um ex-radialista e locutor esportivo brasileiro. Hoje está com 72 anos de idade. Ele foi conhecido como o pai da matéria. Trabalhou como locutor nas rádios Jovem Pan entre 1972 e 76, Record entre 1988 e 1991 e Globo em dois períodos, entre 1977 e 1988 e 91 a 94. Trabalhou também na TV, as redes Globo, Record, Rede Manchete, narrou Copa do Mundo de 1986 pela Rede Globo, como primeiro locutor na companhia de Galvão Bueno, que era o segundo locutor na época, e o Luiz Alfredo, que era o terceiro locutor. Narrou pela Manchete a Copa do Mundo de 1990, com os comentários de Zagallo, considerado um dos maiores narradores da história do rádio brasileiro. Faziam parte da equipe comandada por Osmar na Rádio Globo, na fase de maior sucesso, grandes nomes, entre eles o Fausto Silva. Em 22 de dezembro de 1900,
Em 94, Osmar sofreu o que mudaria sua vida para sempre durante uma viagem de Marília para a cidade de Birigui, no estado de São Paulo, quando foi atingido por um caminhão. Infelizmente, causou-lhe sequelas de danos cerebrais. A principal delas foi a afasia de Broca, que foi um transtorno neurológico que afeta consideravelmente a fala, impedindo de continuar trabalhando como narrador. Osmar teve boa recuperação. Desde então se dedica à pintura. Hoje ele está com 72 anos de idade. O seu principal bordão com certeza era o Ripa na Chulipa. Que saudade, né? De um dos maiores narradores esportivos de todos os tempos, grande Osmar Santos. O nosso carinho, o nosso respeito a toda a sua família. Um abraço para ele. Somos todos seus fãs. Um abraço, amigo Eudes Alves do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Que você viva ainda muitos anos. Você que deu tantas alegrias a todos os torcedores do Brasil. Toca a bola pela direita, servindo para Zinho, dominando, fugindo na velocidade, ela vem Zinho, tentou o drible pelo meio, ainda Zinho, bate de perna esquerda, enfia a bola na ponta para Evair, livre, ele recebe, domina Evair, olha o ataque do Verdão, fugiu Evair, tentou Zinho na grande área, Zinho correu, alcançou na frente do zagueiro, ficou indeciso, puxou a bola, tentando passar, deu a voltinha em cima, rola a bola para Evair, Evair para Zinho, Zinho recebe, dá outra vez a voltinha, rola a bola pelo meio, César Sampaio está dominando, limpando pela minha direita, enfia a bola na ponta, Cláudio desceu livre, invadiu a grande área, tentou o gol, cruzou mal na boca do gol, Edmundo olhou, bateu, gol! Para você que assistiu o vídeo do último sábado, que foi o vídeo de sanfoneiros, obrigado pelo carinho. A minha querida Elisângela Cândido, o Denilson Pousa, obrigado pelo elogio da voz marcante do YouTube, obrigado, Denilson. Rafael Simão, nosso correspondente lá de São Paulo, Aurora França, a Claudete Pinto, a Márcia Francisquini sempre com a gente, Herotildes Nunes Silva, o Antônio Eustáquio, o Geraldo Bezerra, Meire Lazier sempre com a gente, o Beni Silva, obrigado sempre pelas palavras de incentivo e carinho, Cláudia Gomes, lá de Parazinho, o Adinaldo Oliveira Teotônio de Natal, Rio Grande do Norte, o João Joaquim de Mauá, São Paulo, a Alessandra Nobre, lá de Pernambuco, Luiz Antônio Dias de Pinhalzinho, São Paulo, a Cida Aparecida sempre com a gente, obrigado pelo carinho, tá bom? O respeito que vocês têm por mim, fantástico. O Antônio Silva de Felixlândia, Minas Gerais, e o Eunápio Fernandes, obrigado, viu, pelo carinho. E esse foi o vídeo de hoje, homenageando os grandes locutores e narradores esportivos que já faleceram, parte 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu like, compartilhe com os amigos. Se não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Não se esqueça de deixar dicas para o 3. Um abraço e até lá.